Olá, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde e em oração pelo fim dessa pandemia. Antes de falarmos sobre o desencantamento do mundo por parte da ciência, veremos um pouco sobre o contexto da era na qual nós vivemos. Em vista a compreendermos o fenômeno religioso do nosso tempo, principalmente o neopentecostalismo protestante e católico, nós vimos no módulo anterior sobre o processo de racionalização religiosa e desencantamento do mundo. Ora, se o mundo mágico foi desencantado pela religião, mais especificamente pelos profetas e sacerdotes ali do judaísmo antigo, agora nós veremos como a ciência desencanta aquele mundo mágico e a própria religião, remetendo à racionalidade. Só que antes disso, nós vamos ver sobre as três eras da humanidade, na qual se encontra a era moderna ou pós-moderna, contextualizando assim a nossa temática. Então, até chegar aos dias de hoje, a humanidade passou por três eras distintas, e isso sempre com consequências para a religião. Então, nós veremos um pouco sobre cada uma dessas eras, em vista a compreender como se dá o desencantamento do mundo religioso por parte da ciência. Na pré-modernidade, nós temos a época das certezas irracionais. É fundada na tradição histórica e concepções religiosas dominantes, e são aceitas como verdadeiras e inquestionáveis. Então a religião é o ar que se respira nessa época pré-moderna. Não se separa religião e sociedade. Aquilo que é dito para a forma de ser religioso é também para se viver na sociedade. O indivíduo vive em função de uma coletividade, criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem não era senhor de si. Não havia a opção, por exemplo, da escolha da pertença religiosa. O indivíduo herdava ali dos seus pais o ser religioso, herdava de seus pais a fé. Se na pré-modernidade nós tínhamos como a época das certezas racionais, na modernidade nós teremos a época das certezas racionais, que vai ser fundada na razão, enquanto a primeira era fundada mais na tradição histórica, na emoção e tudo. Agora, nessa época das certezas racionais, ela será fundada na razão e aceitação científica a partir das verdades comprovadas e demonstráveis universalmente. Então a religião não é mais a base, mas o Estado passa a ser a base e o mercado passam a ser os fundamentos da sociedade, não mais a religião. Então a religião vai migrar para a periferia. O indivíduo se torna autônomo em suas decisões, inclusive na sua forma de ser religioso. E temos aí a pós-modernidade como a época das incertezas racionais. Ou seja, ela é fundada no ceticismo em relação à força da razão universal e das verdades comprováveis e aceitáveis. Por que isso? Porque ali, com a Segunda Guerra Mundial, a ciência mostrou que não tem capacidade de dar sentido à vida das pessoas, que a ciência mostrou a sua própria racionalidade ao produzir, por exemplo, a bomba atômica. Então isso mostra claramente que nós vivemos nessa época das incertezas racionais. Então é uma era de grandes transformações, de dúvidas e incertezas que marcam uma transição que implica ruptura com a tradição nos modos de ser, agir, pensar e fabular. E temos como evento simbólico dessa época a queda do Muro de Berlim, em 1989, que ali é estabelecido por François Lyotard como sendo o marco histórico ali da pós-modernidade, e que Bauman vai chamar de modernidade líquida. Então, ao descrever a ideia de diversos autores em torno da era em que vivemos, aqui vale uma ressalva, um alerta. A era contemporânea não significa a suplantação da era que a precedeu, ou seja, da era moderna. Porque esta está contida na pós-modernidade, ou seja, a era atual. De um outro modo, com outra aparência, mas há continuidade na modernidade, na pós-modernidade. Então nós temos aí com autores como Anton Giddens, Ulrich Beck e Christopher Lasch, que vai dizer que a modernidade reflexiva, vai defender essa modernidade reflexiva, que é a própria modernidade que vai fazer uma reflexão a partir de si mesma. Com o desenvolvimento da modernidade, chega a um momento em que as mudanças são tão sensíveis
que a própria modernidade vai fazer uma reflexão a partir de si mesmo. Então, por isso, o termo modernidade reflexiva. Nós temos aí também a modernidade líquida, defendida pelo Zygmunt Bauman. Ele vai pegar ali um conceito próprio da física, né, de que os sólidos se derretem, para dizer que essa modernidade líquida, ela se caracteriza como um estágio presente da era moderna. Então, Bauman, pegando ali um conceito próprio da física, ele vai definir a sua modernidade líquida. Vai dizer que o estágio presente da era moderna não é algo sólido, estanque, inflexível, mas sim algo líquido, que não se fixa no espaço, nem se prende ao tempo. Ou seja, há um estado líquido ali das fronteiras, do tempo e espaço, em que simplesmente são liquefeitos. Ou seja, não há fronteiras conceituais nessa modernidade líquida. Aí ele vai defender que a tradição vai invadir a modernidade, né? E assim como também por ela será invadido. É como se fosse dois copos de água que você deixa cair aquela água e elas tendem a se misturar. Então ele vai pegar esse conceito próprio da física, né? Que os sólidos se derretem, para poder basear essa modernidade líquida, para descrever essa era em que vivemos como sendo de uma modernidade líquida. Enfim, o que ele vai dizer é que não existem fronteiras conceituais nessa época, uma época de mudança em que um conceito tão logo estabelecido já tem outro conceito ali para desconstruir aquele conceito, e assim por diante. O Lipovetsky vai descrever a era em que vivemos como hipermodernidade, que é caracterizada por uma rápida e profunda erosão sofrida pelo ideal da mulher no lar. O que ele vai observar? Aquela mudança de papéis que tem ali dentro da família, né? É que o homem é provedor financeiro, tradicional provedor financeiro da família, que vai ceder espaço para a mulher. A mulher vai trabalhar fora para garantir o sustento da família. E em muitos casos, o marido, às vezes até desempregado, fica ali em casa para cuidar dos filhos, fazer a limpeza da casa, lavar roupa, fazer comida, essas coisas, enquanto a mulher trabalha fora. Então é a característica dessa hipermodernidade, defendida por Lipovetsky, que ele vai observar essa mudança, essa inversão de papéis aí, que vai ruir aos poucos, né? Vai ruindo aos poucos aí a sociedade patriarcalista. Então isso é caracterizado por ele como hipermodernidade. E temos aí também do Anthony Giddens a modernidade tardia, que ele vai dizer que em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos avançando um período, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Scott Lasch, que juntamente com o Giddens e o Beck vai idealizar a modernidade reflexiva, ele vai falar que nós estamos vivendo também numa alta modernidade. Então há um ir e vir aí dos autores em torno dessa definição. Então o Scott Lasch é um desses, né, que desgrudado ali do Giddens e do Beck vai defender que nós vivemos pela primeira vez em uma sociedade pós-tradicional, a qual denomina de alta modernidade. E por fim nós temos aquele termo que pegou, que é o que nós vamos adotar no nosso estudo, que é a pós-modernidade, né? O que Jameson a definiu e coube, né, a definiu como a terceira fase do sistema social capitalista, por ele denominada como de capitalismo tardio, e coube ao François Lyotard popularizar o termo, né, que tem por evento histórico o fim das metanarrativas, que foram desfeitas pela evolução imanente das próprias ciências. Que metanarrativas são essas? São os textos sagrados das religiões, cujo conteúdo pode ser descrito como uma história, porque eles estão povoados de mitos. Então, mesmo que haja divergência na definição, na nomenclatura sobre a era atual, não resta dúvida de que vivemos uma era de grandes transformações, de dúvidas e incertezas, que marcam a transição, que implica uma ruptura drástica com a tradição. Que tradição é essa? A era que precedeu a modernidade,
sobretudo profundamente religiosa, nos modos de ser, de sentir, de agir, pensar e fabular. E tem como um evento heurístico, ou seja, de invenções, de descobertas, de fatos importantes, de amplas proporções, abalando não só as convicções, mas também as visões de mundo, que pode ter como principal evento simbólico aquele que se refere à queda do Muro de Berlim. Então, mais uma vez, lembrando aí que representa o fim da era moderna, entrando para a pós-modernidade, o evento da queda ali do Muro de Berlim no ano de 1989, que vai por fim ao regime comunista, que na visão de Antony Giddens é, sem qualquer dúvida, uma das transformações mais monumentais do século, que vai abrir ali o espaço para o capitalismo reinar sozinho nessa época em que vivemos. Uma vez que constatamos, haver essas divergências entre autores para descrever a era atual que nós vivemos, no entanto, existem certos aspectos que são comuns a essa era que nós vivemos. Que aspectos são esses? A globalização, e aí a tese defendida por McLuhan na década de 50, que ele falava que nós estaríamos vivendo uma aldeia global, mais do que nunca se concretiza, porque a gente verifica na era atual uma interação das culturas e que a globalização vai provocar uma ruptura drástica nos modos de ser, de sentir, de agir, de pensar e fabular, novamente recordando aqui o que diz Ottaviani para caracterizar essa época da globalização. Então, com a época da globalização, também pode-se dizer que se globaliza a pobreza, a miséria, a opressão, a indiferença, que antes, às vezes, nós não tínhamos conhecimento delas e que hoje, através de um clique no computador, a gente passa a interagir com as culturas do mundo inteiro e se depara com a miséria, com a fome, com a pobreza, com a opressão, com a violência, sobretudo nos países de terceiro mundo. E hoje já se fala em países que vivem tão cruamente ali a miséria, a fome e a miséria, que já se fala em países de quarto mundo. Também nós temos o neoliberalismo, que é o sustentáculo da nova ordem econômica estabelecida no sistema capitalista, que vai orientar as opções econômicas de quem domina as relações econômicas. E a gente sabe que o neoliberalismo ele jamais vai melhorar as condições de vida das pessoas, porque a ideologia neoliberalista ela vai incentivar a cultura do consumo e a acumulação de riquezas. E isso tende a aumentar cada vez mais o fosso existente entre ricos e pobres. E vai contar nessa ideologia liberal como alguém importante aquele que produz. Aquele que consome é tido como a massa, é tido como um objeto manipulável ali pelas propagandas, incentivando o consumo. E nós temos, sobre o neoliberalismo, Adorno e Horkheimer vai dizer, que são os dois fundadores da escola de Frankfurt, na Alemanha, eles afirmam que a violência da sociedade industrial instalou-se nos homens, ou seja, de tal forma que os produtos por ela fabricados podem ter a certeza de que até mesmo as mais distraídas das pessoas vão consumi-los abertamente. Temos também como um aspecto comum a essas nomenclaturas a secularização. O poder secularizante vai provocar a retirada de cena da religião da esfera pública para a esfera privada, e provocando ali o eclipse do sagrado. Ou seja, uma retirada da religião de cena também retira-se a temática sobre Deus de cena. A preocupação da humanidade passa a ser outra. E aí nós passamos ao reinado do niilismo, em que Nietzsche vai declarar ali que Deus está morto. Se Deus está morto, não justifica a presença da religião. A religião também tende a desaparecer. E então a razão passa a reinar absoluta, ou seja, nós passamos ao reinado da técnica e da ciência. Mas temos aí também que a secularização ela vai provocar o surgimento do pluralismo religioso. Ou seja, ao desconstruir ali a hegemonia religiosa, ao defender o Estado laico, vai defender ali a liberdade religiosa. Isso vai fazer com que as outras religiões também venham a público. Aquelas que viviam ali no anonimato vão ter visibilidade,
vão passar a ser visíveis. Então, vai haver uma pluralidade de religiões aí no campo religioso, na época em que vivemos. Vai ser povoado por religiões ou por expressões religiosas, né? Então, a proporção que a sociedade se seculariza, ela vai se tornar plural. E aí, nas últimas décadas do século XX, vai acontecer o retorno do sagrado. Ou seja, se a ciência declarou ali a morte de Deus, o fim da religião, no entanto, ela não deu conta de dar sentido à vida das pessoas, a procura das pessoas por transcender-se pelo sagrado. E aí acontece o retorno ao sagrado, que é como se fosse uma reação, né, uma vingança dos deuses que estavam ali adormecidos e que vem à tona. E aí o cristianismo passa a ser apenas uma dentre outras tantas religiões que estão na ideia de mercado religioso. O cristianismo vai competir consigo mesmo dentro do próprio ambiente cristão, vai competir consigo mesmo, ou seja, as igrejas neopentecostais vão competir entre si e também com a igreja católica com a entrada da renovação carismática. Mas também vai competir com o sincretismo, com o esoterismo e o ocultismo. E temos, por fim, aí o capitalismo, que se fundamenta na razão e no liberalismo, e que vai ali se definir como um sistema político único no mundo globalizado, que com a queda do socialismo, que ser um único opositor, vai passar a reinar absoluto. Então o capitalismo ele tem um grande poder organizacional, né? Basta lembrarmos aí o chamado G7, que hoje eu acho que já não é mais G7, já deve ter outras nações que entraram aí, que congrega superpotências que comandam a economia mundial. Então é próprio do capitalismo diluir pequenas economias de países pobres e emergentes. No caso aqui do México, por exemplo, né, que de um dia para o outro as multinacionais retiraram o seu capital do México e o México veio à bancarrota, assim como aconteceu com a própria Grécia. Então vai diluindo esses países emergentes, essas economias emergentes, tornando-as escravos desse sistema capitalista, né, que de acordo com Max Weber, né, foi a própria religião que ajudou ali a construir, a alavancar ali, recordando mais uma vez o ascetismo protestante, né, que na obra Ética Protestante e o Espírito Capitalista, Max Weber vai mostrar isso aí. O Antônio Giddens vai definir o capitalismo como sendo selvagem, monstruoso, desumanizante. E lembrando mais uma vez aqui Adorno e Horkheimer, que vai dizer que o mecanismo ali da oferta e da procura vai se tornar um mecanismo a favor dos dominantes, ali, a favor daqueles que têm o poder econômico nas mãos, em prejuízo de dominados. Que dominados são esses? Os consumidores, são os trabalhadores, os pobres, os empregados, os lavradores, os pequenos burgueses, os quais, né, se tornam presas fáceis desse sistema, né, sucumbindo sem qualquer reação, consumindo tudo o que lhes é oferecido, sobretudo aí, né, movido pela ideologia do neoliberalismo, que em tudo vai pregar a necessidade de se consumir. Então, assim como nos referimos a 3 eras da humanidade, também podemos nos referir a 3 tipos de centralidade no decorrer da história. E a preocupação central da humanidade vai variar de acordo com o tempo. Mas, apesar de estarmos vivendo na pós-modernidade, essa pós-modernidade não vai descartar a era que a precedeu, né? Por isso temos presente essas 3 realidades. Então, os tipos de centralidade aí, a cosmológica, tem como epicentro o mundo. Então, no reinado da filosofia, que temos que a centralidade cosmológica vai ter como epicentro do universo o mundo. Então cabe aqui ressaltar que é impossível colocar o universo como centro de si mesmo. Então vai variar essa centralidade, né? As definições de centralidade variou de um pensador para outro. O Ptolomeu, por exemplo, ele estabeleceu que o centro do universo era a Terra, que nós conhecemos aí como geocentrismo, né? Mas ele é superado por Copérnico, que vai defender que ali na ideia do heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo, em torno do qual se gravitam os planetas. E depois, por fim, vem Einstein e vai bagunçar o coreto, né? Vai bagunçar tudo com a sua teoria da relatividade. Ele vai dizer que o centro vai depender do observador, mas é fato que nós tivemos essa era
cosmológica, seja qual a posição dos defensores dessa centralidade. Depois nós temos a centralidade teológica, que tem por epicentro o universo. Essa era é do reinado da religião. E temos a afirmação de que o centro do universo é Deus e todas as atenções da humanidade estão voltadas para ele. Com o reinado da ciência, nós vamos ter a centralidade antropológica, que vai afirmar como epicentro não mais Deus, mas o próprio homem, tornando um sujeito autônomo. E aí acontece aquilo que nós defendemos como deslocamento da visão de mundo da modernidade, do teocêntrico para o antropocêntrico. Ou seja, daquela visão de mundo ali permeada por Deus ou por deuses, né, pela religião, um mundo essencialmente religioso, para um mundo completamente secularizado, no qual tem como centro o indivíduo. Esse indivíduo que vai ser lançado à condição de autonomia pela própria modernidade. Então nós temos que, se na tradição, numa visão teocêntrica, Deus ocupava o lugar central em tudo, né, tido como o sentido, a origem e o fim de todas as coisas, ou seja, nós fomos criados por Deus, a Ele voltaremos. Na modernidade, e mais do que nunca na pós-modernidade, os papéis se invertem, com esse deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico. Deus é retirado de cena pela razão e o homem vai passar a ocupar seu lugar. Então, para entendermos como se dá isso, vamos recorrer a Habermas, que é melhor do que qualquer outro autor, vai servir ali de aporte teórico para nós sobre a definição que ele dá sobre a subjetividade, a qual ocupa lugar central na modernidade, tendo como sujeito o indivíduo. E ela é marcada por 4 princípios. Então, o individualismo, que ele vai dizer que é uma singularidade infinitamente particular, que faz valer as suas pretensões sobre qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, ele. O direito à crítica, ou seja, cada um pode aceitar o que lhe parecer justificado, vai agir conforme a sua própria razão. A autonomia da sua ação, né? Somos responsáveis por nossa própria ação e não a religião. Eu não vou ter como referencial para agir o ser religioso, né? Aquela racionalidade substantiva, mas a própria racionalidade da ciência, ou seja, movida ali pela razão. E a filosofia idealista, a ideia da filosofia idealista, que consiste em apreender a ideia que a própria consciência tem dela mesma. Ou seja, a instância do ser humano já não é mais aquela voz da consciência em que Deus ditava as regras ali, ditava a sua vontade ali na própria consciência do indivíduo, e ele seguia essa voz de Deus. Não. Agora ele próprio, a voz dele mesmo, a voz da razão passa a ser a voz da consciência. Então, com esses 4 princípios, o indivíduo passa a ser considerado como se fosse um super-homem, ali idealizado pelo próprio Nietzsche, né? Um sujeito autônomo em suas decisões, um indivíduo pleno de poderes determinados pela razão, e ele vai se tornar soberano, crítico, livre e reflexivo. Faz valer seu poder de discernimento individual, e não mais ali, né, um discernimento a partir de um referencial para além de si mesmo, né, remetendo aí à religião, a Deus como referencial absoluto.